As mulheres podem ter naturalmente bons resultados em termos de hipertrofia? O que você acha? Saiba que podem sim. Lógico que o processo é diferente, pois há inúmeras diferenças entre mulheres e homens quando falamos em desenvolvimento de massa muscular. E é fundamental adaptar e buscar estratégias específicas. Entenda que as mulheres precisam de um treino que, entre outras coisas, otimize sua questão hormonal. E como ela tem menos secreção de testosterona, um dos principais hormônios anabólicos do corpo, a hipertrofia feminina é mais difícil. Mas isso também não pode ser uma desculpa. Com um treino adequado e uma dieta balanceada, você pode sim ter excelentes resultados com o seu treino. E quer saber como ter os melhores resultados em termos de hipertrofia? Sou Danilo De Rosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Bom, existem muitas mulheres que não treinam membros superiores como deveriam. Em outros casos, nem treinam eles. Com isso, sua síntese proteica é totalmente prejudicada, pois o corpo é uma totalidade e não um amontoado de partes. Se uma parte é treinada e a outra não, temos uma redução considerável na qualidade do treino. Os resultados ficam longe do que deveriam. Nesse sentido, é fundamental que você treine seus membros superiores também, por mais que não goste. Isso irá otimizar os resultados de seu treino de hipertrofia como um todo. É muito comum mulheres que não treinam com cargas mais altas, com a justificativa de que querem apenas a definição muscular. Para termos definição muscular, precisamos de músculos hipertrofiados, concorda? Sem músculos hipertrofiados, iremos definir o quê? Por isso, é fundamental que o seu treino haja uma alternância de estímulos. E na prática, isso significa que em dados momentos, você precisa sim de cargas mais altas e menos repetições. Ou seja, um treinamento focado em força. Caso contrário, chegará um ponto onde o seu corpo irá parar seu processo de adaptação, pois os estímulos são sempre iguais. Lembre-se que a hipertrofia feminina é um processo de adaptação. Para que haja uma adaptação, precisamos de um estímulo que seja diferente do que o corpo está acostumado. Por isso, precisamos de variação de estímulos. Uma das formas de fazer isso é mudar os exercícios utilizando a ordem dos mesmos. Isso irá impactar diretamente na forma como o estímulo acontece. Então, por exemplo, imagine uma sequência dentro do treino: agachamento livre, leg press 45, agachamento sumô, cadeira extensora e cadeira abdutora. Há particularidades em cada um desses exercícios, o que vai fazer com que haja uma adaptação com o tempo. E saiba que apenas mudando a ordem dos mesmos, começando pela cadeira extensora, por exemplo, teremos uma mudança de estímulo. Isso, se acompanhado de uma boa dieta, irá gerar hipertrofia. As pessoas têm dificuldade em trabalhar com as variáveis de treinamento por dois motivos. Não tem conhecimento suficiente ou não tem um profissional capacitado para te orientar, que no caso é um personal trainer. Quando se monta uma periodização de treinamento, que junto com a dieta são os principais fatores para ter resultados contínuos na musculação, evitando de ocorrer uma estagnação, que é algo muito comum. O que é quando uma pessoa tem poucos resultados no começo e depois parece que pausa e não vê mais progresso algum. E pela falta de conhecimento, a pessoa acaba gastando dinheiro à toa, achando que se encher de suplementos irá resolver o problema. Ou ainda pior, querem recorrer aos esteroides e assim colocar a saúde em risco. Bom, ninguém precisa perder saúde, tempo e nem dinheiro. E a melhor solução para isso
é procurar um bom profissional. Uma consulta ao nutricionista esportivo, se colocando na ponta do lápis o quanto você irá economizar tendo uma direção, que é uma dieta bem estruturada, irá perceber que fez um ótimo investimento. Além disso, contratando um bom personal trainer. Bom, uma das formas mais usadas de mensurar a carga de todo o treino é a falha concêntrica. E basicamente ela consiste em realizar um determinado exercício até que não seja possível vencer a resistência. Este é um estado momentâneo que após um descanso de 30 segundos a 1 minuto já estará diluído. Porém, como na execução do exercício os músculos não conseguem mais vencer a carga, é sinal de que chegamos em um ponto de alta intensidade. Por isso, a falha concêntrica é muito usada em treinos para hipertrofia. E se você for iniciante, esse não é um método indicado para você. Como seus músculos ainda não têm a técnica adequada do movimento, você irá falhar antes de que seu músculo esteja fadigado, o que vai prejudicar a execução do mesmo. Com isso, utilize a falha concêntrica apenas se for bem treinada e com o acompanhamento de um bom profissional. Afinal, movimentos como agachamento podem ser até perigosos se utilizamos até a falha concêntrica, sem a ajuda de alguém. Bom, além de você treinar de forma adequada, é fundamental que a sua dieta esteja muito bem alinhada com o seu objetivo. Uma das dicas mais importantes que posso te dar é que se você busca realmente a hipertrofia, precisa comer uma boa quantidade de proteínas. Caso contrário, os resultados não virão. Afinal, as proteínas são responsáveis pela reconstrução muscular. Mas quanta proteína você deve comer? No geral, entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso corporal. Mas tão importante quanto a quantidade é a distribuição da ingestão dessas proteínas. Entenda, de nada adianta você comer um monte de proteína no almoço se não come no café da manhã, na janta, nos lanches do meio da manhã e da tarde. A síntese dessas proteínas será prejudicada. A hipertrofia feminina precisa, necessariamente, de ingestão proteica elevada. Caso contrário, você não terá bons resultados. Por isso, é interessante que em todas as suas refeições haja pelo menos um alimento rico em proteínas. Lembre-se também que os carboidratos não devem ser esquecidos. Priorize sempre os de baixa a moderada glicemia ao longo do dia e os de alta glicemia apenas ao acordar e após os treinos. Não utilize apenas 1 ou 2 carboidratos na dieta, naquelas neuras de só batata doce e tal, e por aí vai. Diversifique, substitua e assim como o treino não deve cair numa rotina, a dieta também não. Então não se esqueça dos lipídios e dos micronutrientes, vitaminas, minerais, cálcio, potássio, ferro, zinco, etc. Então, a questão da dieta para hipertrofia feminina tem que ser prioridade e deve ser tratada com muita atenção. Por isso, a importância de você procurar um nutricionista esportivo para adequar a sua alimentação de acordo com objetivos e individualidade. A água é fundamental para que você tenha um aumento na síntese das proteínas. Portanto, é fundamental que em seu dia a dia você ingira bastante água. Se você se lembra, quando eu falei agora há pouco que as proteínas têm de estar distribuídas ao longo do dia, é a hidratação também. Não adianta tomar muita água em um ou outro momento do dia. A hidratação, ela precisa ser sempre constante. Bom, no geral, usamos intervalos mais curtos quando usamos estímulos mais metabólicos com mais repetições e menos carga. Em exercícios com mais cargas, o intervalo tende a ser um pouco mais longo. Em média, intervalos curtos têm de 30 a 40 segundos. Os intervalos mais longos
tem em média de 1 minuto a 1 minuto e meio. Então, é importante você saber usar com inteligência o intervalo após uma série. Se você tem dificuldades em realizar um movimento ou sente músculos que não deveriam ser ativados fadigando, então melhore a sua execução. Um exemplo, se você sente os músculos lombares fadigando antes das coxas durante o agachamento, sua execução é ruim. Melhore primeiro a execução e depois use a carga. E a regra continua valendo sempre. O peso usado não pode de maneira alguma prejudicar a execução dos movimentos. Bom, isso não é bem uma regra, mas com mais massa muscular envolvida em um movimento, mais intenso ele se torna. Por exemplo, se você vai treinar quadríceps e precisa optar entre o agachamento e a cadeira extensora, dê prioridade para o agachamento. Isso se você tem uma boa execução do agachamento, pois isso vai ajudar bastante na hipertrofia, pois a intensidade é maior. E saiba que os treinos intensos são fundamentais, mas devem ser feitos com algum cuidado. Uma iniciante, por exemplo, não terá o condicionamento e nem a estrutura muscular para um treino altamente intenso. Ela vai cansar antes de estar bem treinada. Por isso, é interessante em alguns momentos usar um treino com um pouco mais de volume, principalmente no início dos treinos, quando ainda precisamos adaptar o organismo. Bom, não tem jeito. Quer hipertrofia? Então treine. Como a mulher tem menos mecanismos hipertróficos em seu metabolismo, ela precisa treinar para ter resultados. De 4 a 6 vezes por semana é o ideal para ter bons resultados, sempre salientando que há fatores individuais que devem ser levados em conta. Então, aproveita e já deixa aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que achou do vídeo. E se ficou alguma dúvida ou se tiver alguma sugestão, aproveita, escreva lá também. Um forte abraço e isso é só o começo.